Estamos vivendo o ano profético da aceleração da volta de Jesus. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da série de mensagens Oficina da Restauração. Abra o seu coração e tenha expectativa para juntos recebermos a primeira mensagem, Restauração da Fé. Tá apertadinho aqui. Aí. Primeira placa está colocada no nosso painel de ferramenta. Ficou bonito aqui o painel de ferramentas, vocês não acham, gente? Sim, vocês estão morrendo, gente? Bora pra cima, dá um grito aí para dar uma ativada e acelerar o teu cérebro aí. Aí, agora sim, gente. Vamos lá. O Rafael tá por aí ou não? Eu esqueci de perguntar antes. Não, ele não veio. Vamos lá. Gente, a gente se propôs, nessas próximas semanas, nós vamos estar aqui nesse ambiente, que é um ambiente de restauração. Você viu que a gente ambientou aqui, tem umas ferramentas aqui. Agora, o meu machado ficou tão primitivo que ele ficou até escondido ali atrás, porque algumas ferramentas, né? As ferramentas que o seu esposo, né? Faz tanto tempo que não usa para consertar lá, todas aquelas coisas que você fica insistindo na vida deles, irmã, tá tudo aqui, né? A gente tem aqui algumas ferramentas ambientando esse clima de oficina. Também, se você é alguém observador, você viu que a gente colocou ali a nossa Kombi. Você viu a nossa Kombi lá fora? Quantos viram a nossa Kombi lá fora? Essa Kombi lá fora foi uma oferta que o nosso irmão Jorge Namini fez para a comunidade. E os mais antigos de casa lembram que ela não era daquele jeito que estava ali. Quando ela chegou aqui no nosso meio, ela estava bem caidinha mesmo. E a gente já investiu, né, tempo, já investiu alguma grana sobre ela, porque a gente acredita que aquela Kombi, mais do que nos ajudar nos transportes com as crianças aqui na comunidade, o transporte com a equipe de louvor, de vez em quando que a gente sai, mais do que isso, é algo que vai ficar realmente marcado na história da comunidade, porque o saudoso irmão Joaquim, pai, né, do irmão Jorge Namini, já utilizava essa Kombi para transportar crianças enquanto ele era vivo lá na igreja metodista. Então nós nunca vamos vender essa Kombi. Sempre que você falar da comunidade CFA, você vai ver essa Kombi rodando. Por muito tempo, essa Kombi ela ficou estacionada aqui dentro do prédio. Hoje ela não fica mais por conta de espaço, a gente está com problema de espaço. Mas os irmãos lembram que quando nós começamos a restaurar essa Kombi, né, ela tinha alguns podres, algumas coisas que não funcionavam nela, né? A lataria dela estava bem caidinha, e houve uma situação que eu lembro bem, que quando nós encaminhamos ela lá para fazer a funilaria dela, né, toda essa parte de lataria nela, eu lembro quando o Rafa estava começando a trabalhar nela, ele disse assim: pastor, eu imaginei que era uma coisa. Quando a gente começou a trabalhar, eu vi que tem muito mais trabalho do que eu imaginava. Falei assim, o que nós precisamos? Não, nós vamos precisar de mão de obra, nós vamos precisar contratar alguém para fazer toda a parte de lixar, vamos ter que comprar mais massa plástica, vamos ter que trabalhar algumas soldas e trocar algumas peças aqui dela, para que ela fique bem bonita. Falei assim, não, vamos deixar ela 100% então. E começou então todo o processo de restauração dela. Vocês talvez não acompanharam ou não lembram, né, porque às vezes eu ficava mais acompanhando e às vezes mandando foto nos grupos. Então começou a desmontagem dela. Quando eles começaram a desmontar para fazer a pintura, vocês que às vezes não são da área, mas quando você leva o seu carro para lá, seja para arrumar um para-choque, a primeira coisa que o funileiro vai fazer é remover a peça quebrada, né? Remover a peça quebrada, a peça que precisa ser restaurada, para preparar tudo aquilo para depois jogar tinta. Ninguém vai lá jogar tinta em cima assim, existe todo um processo de preparação. A Kombi é 78 ou 79, né? E aí a gente começou. Quando começou esse processo de restauração e a desmontagem dela, gente, saiu capim, saiu um monte de pano, né? Eu acho que o seu Joaquim, né, ele tinha muito medo de ficar no asfalto com ela, e ele, na ocasião, ele tinha correia, tinha filtro de óleo jogado debaixo, né, das coisas assim. Enfim,
foi tirado muito lixo dentro dela, muita sujeira, muita ferrugem dentro dela, e começamos o processo de restauração. Na ocasião, nós fizemos ali toda a parte de funilaria e fomos começar a comprar algumas peças. Trocamos ali lanternas, trocamos ali toda a fiação, que era uma fiação podre. Dizem a lenda que Kombi realmente pega fogo. Agora, já imaginou nossa Kombi cheia de criança, né, pegando fogo na cidade? Não ia dar certo. Então, por precaução, arrumamos toda a parte elétrica, trocamos toda a fiação, trocamos lanterna, trocamos tudo nela, né? Funcionou tudo 100%, restauramos o painel, eu nem sabia que tinha isso, teve que restaurar o painel para que funcionasse ali todas as funções, né? Também, como toda Kombi que se preze, ela precisa estar bem calçada, assim como as nossas esposas gostam de um sapatinho, ela também precisava de pneus novos. Compramos os pneus novos e, para enfeitar, já que vai ser nossa sempre, compramos até umas calotas, umas faixas brancas, né? Que se você prestar atenção, se você não tirou foto ainda ali, tira com ela, né? Ainda não estão instaladas nela. Mas, em tudo isso, fora toda a aparência e a estética, que ainda nós temos que trabalhar nela, há coisas que precisam ser restauradas nelas ainda. Nós temos o desejo ainda de colocar uso-filme nela, temos o desejo ainda de fazer toda a parte de tapeçaria dentro dela. Está faltando o último banco, nós vamos ter que pedir para alguém, um tapeceiro, fazer todo esse banco lá dentro para caber o número máximo de crianças lá dentro. Também, né, precisamos plotar ela. Claro que a gente quer colocar um adesivo do CFA, plotar lá em cima de preto, está faltando os retrovisores, enfim, faltando as placas novas ainda. Existe ainda muita coisa para nós fazermos dela e restaurarmos 100%. Filipenses capítulo 1, versículo 6, fala que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para ir até o fim. Então eu creio, né, que aquele que começou a boa obra na Kombi é fiel e justo para ir até o fim. E eu já quero instigar você, que nesses 2 meses de oficina de restauração, no final da oficina, a nossa Kombi vai estar restaurada 100%. Amém, irmãos? Isso é fé, que nós vamos falar sobre hoje. Quando nós começamos e colocamos isso no coração, de restaurarmos ela, a gente vai descobrindo que assim como a restauração de um carro, é também a restauração de nossas vidas. Se eu abrisse aqui para falar para vocês de todas as pessoas que tiveram as suas vidas, coloca um pad no fundo para mim, por favor. De todas as pessoas que chegaram até nós, e chegando até nós, né, elas tiveram suas histórias de restauração. Seja a restauração no casamento, a restauração, né, de um vício que tinha e foi liberto, a restauração da vida financeira, a restauração da sua vida emocional, a sua vida individual. Todos têm uma história de restauração. Se você não tem uma história de restauração, mesmo estando em Cristo Jesus, pode ser que você esteja no início dessa construção e por algum motivo ou outro parou. Houve um tempo que a nossa Kombi ficou 1 ano e meio parada e ficou lá na cidade de Carlópolis. Por quê? Faltou suprimento. Faltou, né, ali a grana para a gente continuar o processo de restauração dela. Logo, a falta de suprimento foi o motivo qual que nós paralisamos o trabalho. Talvez o motivo ao qual o Senhor ainda não finalizou alguns processos e estágios de restauração da nossa vida é porque nos faltou o suprimento. Pode ser que nós estamos envolvidos com todas as áreas da igreja, estamos envolvidos, coloca a luz mais branca para mim, estamos envolvidos com todas as áreas da igreja, estamos envolvidos, né, às vezes liderando célula, às vezes no louvor da igreja, às vezes fazendo todas as coisas que são designadas para nós, participando de célula, né? Mas enfim, tudo isso ainda não é suficiente para termos ainda o suprimento de restauração e de mudança. Então, no nosso caso, no caso nosso da restauração da Kombi, o que nos faltava foi a provisão. Hoje, se você tem o valor, você procura um bom mecânico, você procura um bom restaurador, um bom funileiro, você compra as peças que faltam e logo o trabalho está pronto. Da nossa vida, o maior restaurador, o oleiro, o carpinteiro realmente que faz toda essa transformação, se chama o Espírito Santo de Deus. Quando nos falta a provisão do Espírito, logo nós encontramos estagnados em nossa vida. Parece que estamos crescendo.
Parece que estamos sendo restaurados, mas talvez como a Kombi, quando faltou o suprimento, nós estamos da mesma forma. Então, nesse tempo que nós vamos estar aqui na oficina de restauração, nós vamos trabalhar algumas bases em nossa vida. Eu preciso que melhore a iluminação aqui, gente. Me ajude lá, vocês que estão lá no som. Troque a iluminação aqui, acenda isso. Me ajuda aí um pouco, isso. E nesse tempo que nós vamos estar aqui como igreja, nesses próximos 8 final de semana. Esse é o primeiro de 8. E nós vamos aí até a 8ª mensagem dessa série. Nós nunca fizemos uma série de mensagens aqui no prédio, é a primeira. Aí você pode dizer assim, mas por que você decidiu isso, pastor? Primeiro, eu quero crer que quem colocou isso no coração foi o próprio Espírito Santo de Deus. O grande inspirador de tudo isso, ele não está aqui hoje, ele está pregando fora, foi o pastor Marcelo. E num dos cultos que ele estava aqui, Deus falou com ele, e mediante uma palavra que eu estava ministrando, ele sentiu algo no espírito muito forte e lembrou dessa palavra de restauração. Quando ele disse, eu conhecendo o coração do pastor Marcelo, na hora eu disse assim, não, pastor, nós vamos fazer isso. Mas eu confesso que por um momento eu fiquei imaginando assim, mas o que isso tem a ver com o momento profético que nós estamos vivendo? Eu fico sempre muito colocado para ver qual tem sido o mover de Deus. Logo, passou-se uns dias, eu relatei isso na mensagem passada, Deus foi falando no coração que nós precisávamos realmente voltarmos às nossas bases de princípio. Aqueles dias em que nós recebemos aquele calor do Espírito, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nas primeiras obras, quando tínhamos fogo nos olhos, quando tínhamos sangue nos olhos, que nós não permitiríamos viver uma vida somente para fazer os nossos desejos, cumprir as nossas vontades, mas quando tínhamos o desejo de, mediante a todas as dificuldades que nós podíamos passar, em levar esse evangelho aos 4 cantos da terra. E mais, antes de irmos aos 4 cantos da terra, levar esse evangelho a toda criatura que porventura ou outra estaria próxima de nós. Houve um tempo em que dedicávamos mais tempo às coisas de Deus. Houve um tempo que dedicávamos mais tempo na oração, no jejum, no cumprimento da palavra. Houve um tempo em que dedicávamos mais tempo para realmente as coisas que têm prioridades em nossas vidas. Talvez pela aceleração dos últimos dias, pela aceleração que Deus tem feito na vida como humanidade, pelo colapso emocional ocasionado pós-pandemia, talvez eu, você ou todos nós, em alguma área de nossa vida, nós nos perdemos. Às vezes designamos mais energia para desenvolver algumas coisas, mas a grande verdade é que essas energias que nós desprendemos, esse tempo que nós depositamos a fazer coisas, nos trouxe prejuízos, que muitas vezes por estarmos no programático, a gente nem percebeu. Um processo de um veículo, de uma Kombi, para se enferrujar, não é do dia para a noite. Para vocês terem uma noção da nossa Kombi, o fato dela ter ficado exposta 1 ano e meio no tempo, lá na cidade de Carlópolis, trouxe prejuízos na funilaria que estava pronta. Nós vamos ter que voltar ela para a oficina para finalizar o processo de polimento e talvez tenhamos que pintar algumas partes dela. Nós somos assim. Talvez na oficina de Deus, você vem para cá todo culto domingo, você vai para a célula, você vai para todo lugar, você vai para o encontro com Deus, você serve no Projeto Atos, você serve nos encontros, no Impacto, mas você às vezes está, como eu, como alguém que está próximo a você, enferrujando algumas áreas da vida. Talvez está faltando, para aqueles que entendem de mecânica, está faltando graxa, está faltando ali realmente o óleo do Espírito, o azeite do Espírito, para que uma engrenagem funcione da melhor forma possível. Ontem eu conversava com um irmão da cidade de Santo Antônio, eu descobri que ele é da comunidade platinense e também é motociclista. Conversando com ele, ele acessou eu por conta do vídeo que saiu essa semana, ele acessando, ele falou assim: pastor, eu não sabia que você era motociclista, que o senhor gosta de moto, e eu vou mandar foto da minha moto para ti, ele tem uma Harley, coisa mais linda do mundo. Ele falou assim, eu falei para ele, cara, esse é o meu sonho, um dia eu quero ter uma Harley também. Pastor, o senhor não acredita, mas eu tinha uma moto igual a sua antes da Harley.
Eu sou doutor em Boulevard. E deixa eu perguntar uma coisa para ti. Quantos km está a sua moto? Falei para ele, está com 50 mil km. Ele falou assim, você sabia, moço, que com 50 mil km é necessário fazer uma revisão do cardan da moto? Tem um lugar que você precisa desmontar e colocar, e na moto específica com 50 mil km. Eu falei assim, não, nem sonhava. Então tem que fazer, porque se não fizer essa revisão, se você for rodar muito em algum lugar, essa engrenagem mal lubrificada, ela pode quebrar, ela não pode não aguentar a pressão da aceleração, e pode ser que estrague, e isso vai ficar um valor muito alto. Você não tem noção que é fazer um cardan de uma moto igual. Eu falei, meu Deus, eu nem sonhava com isso. Obrigado, né? Deus está te usando para isso. Ele falou assim, traz aqui, eu tenho um amigo meu que mexe com isso, cuidava da minha, vai cuidar da sua. Quando ele falou isso, eu lembrei, assim é a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Talvez as engrenagens espirituais da nossa vida não estão lubrificadas com o azeite do Espírito. E logo, porque nós deixamos o tempo de oração, o tempo de palavra, o tempo de jejum, está faltando azeite na botija, está faltando óleo. E aí quando nós colocamos aceleração nisso, e começamos a virar então uma máquina de realizar, uma máquina de fazer, sem o azeite, pode dizer que nós estamos prestes a quebrar essa engrenagem. E se essa engrenagem quebrar, o prejuízo vai ser grande. Mas o prejuízo talvez não seja financeiro, aos nossos olhos. Mas se você é alguém que sair do propósito, do centro, do alinhamento da vontade de Deus, eu posso dizer uma coisa para ti. Haverá um grande prejuízo na sua vida por isso. Quando todas essas coisas elas foram desenhando, mediante aquilo que nós estamos proposto a viver nesses próximos dias, quero dizer para você que o texto base de toda essa série de mensagens é baseado em algo que está em Jeremias, capítulo 31, versículo 21, que diz assim, restaurarei o exausto. Quero perguntar para si, você está desanimado? Você está cansado? Talvez a ferrugem dos dias está corroendo seu coração. Talvez você se encontre, você está do lado de alguém magoado, injustiçado, alguém que realmente não consegue ainda entender e por algum momento ou outro, às vezes acreditam que tem fé, mas a fé ainda é colocada no ambiente errado. Deixa eu explicar algo para ti. Vamos usar o exemplo da Kombi. Quando a Kombi estava em posse do irmão Jorge, já tinha ficado algum tempo na garagem dele. Quando ele transferiu essa propriedade para nós, e essa posse para nós, começou então um estágio de mudança naquele objeto chamado a Kombi. Quando ela chegou até nós e nós designamos um projeto, e realmente nós fizemos um projeto, inclusive, não sei se os irmãos lembram, fizemos um projeto, né, com a arte e tudo, de como ela ficaria. E quando nós traçamos o destino dela, começou então um processo de transição na vida dessa Kombi. Precisou de investimento de tempo, precisou de investimento financeiro, precisou de investimento técnico sobre a vida dela, para que ela alcançasse o lugar onde nós tínhamos designado para ela. Houve então uma proposta sobre esse veículo, sobre essa Kombi, uma proposta de transformação para ela. Paulo chamou isso na vida espiritual da transformação feita de glória em glória. E de glória em glória nós estamos restaurando a vida dessa Kombi, assim como o próprio Espírito de glória em glória está restaurando a sua vida. Mas olha só, antes de tudo isso acontecer, mesmo que ela não ainda chegou no estágio de finalizado que nós queremos que ela chegue, nós almejamos, nós visualizamos na nossa mente como ela ia chegar. A fé, Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Tudo aquilo que nós geramos em nossa mente, através da fé que nós vamos falar hoje, pode se tornar uma verdade em sua vida. Você sonhou um dia em casar. Você casou hoje. Bem ou mal, você está casado. Isso foi fé, você visualizou. Você visualizou ter seus filhos.
Seus filhos chegaram. Você está visualizando daqui a pouco o que você vai comer depois do culto. Talvez um xezão lá da Poli. Mas você visualizou primeiro, ou seja, quando se cumprir na sua vida, primeiro ela gerou na sua mente. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Pode ainda não ter chegado ao fim, como não chegou a nossa Kombi. Mas teve coisas que você visualizou através da fé no seu coração que ainda não se cumpriram. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Quero dizer para você hoje, creia. Creia que ao tempo de Deus elas vão ser consumadas em nome de Jesus. Sabe o que é o nosso problema? A gente quer viver uma transição. A gente quer tirar a Kombi do estágio dela de destruição e levar ela a um estágio de recuperação. Mas nós não temos muitas vezes a coragem de começar a visualizar nós como seres humanos realmente transformados, mudados, realmente entender e nutrir e visualizar que por mais que às vezes as pessoas, ou até mesmo nós, principalmente nós vamos falar sobre isso aqui, precisamos compreender que existe sim um processo. Mas talvez a nossa fé precise ser restaurada. Se existe carro velhos aqui hoje, Fusca 69, 68, nada contra quem tem Fusca, Chevette 78, 79, Opala, Caravan, Kombi, ou até os seus carros mais novos, Gol, Corsa, se está meio destruidinho, eu quero declarar que você vai sair dessa oficina no final do 8º dia, uma Ferrari por dentro, uma Lamborghini, um Jeep Compass, para a glória do Senhor. Só que para isso você tem que crer. Você consegue visualizar? Pega a analogia do carro. Você consegue visualizar você aqui como um Fusca, quebradinho, moidinho, mas você saindo daqui como uma Ferrari. Um Fusca restaurado é desejado, irmão? Sim ou não? Eu desejo, eu quero um Fusca restaurado. Mas vamos combinar, uma Ferrari que nem é restaurada, novinha em folha, é desejada, sim ou não? Mesmo que você não goste de Ferrari, deseje ela, porque vale muito dinheiro. Você vende, você compra todos os sapatos da face da terra. É um trem de louco, é muito caro. Então, deixa eu te contar algo. Comece a pensar nesse tempo. Mas é possível Deus tirar, então, nem restaurar esse Fusca e me entregar uma Ferrari? Um exemplo? Sim. 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criação. Não é um Fusca restaurado, mas é uma nova criação. Do zero se forma uma Ferrari. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Esse é o desejo dos próximos dias, dos próximos domingos que nós vamos passar. As nossas células, elas estão intimamente obrigatórias em compartilhar todo esse material nesses 8 dias que nós vamos estar aqui. Porque esse é o ambiente de restauração. E será que esse é o seu caso? Será que é o seu caso, né, de você estar aí se sentindo um carro velho, de você estar se sentindo aí, né, uma Kombi velha, você está se sentindo aí, né, alguém enferrujado, alguém que realmente precisa de restauração? Nesse primeiro dia de série nós vamos trabalhar a restauração da fé. No segundo dia nós vamos trabalhar a restauração da esperança. No terceiro dia nós vamos trabalhar a restauração da alegria. No quarto domingo futuro nós vamos falar sobre a restauração da paixão. No quinto nós vamos falar sobre a restauração da estima. No sexto nós vamos falar da restauração dos sonhos. No sétimo nós vamos falar sobre a restauração dos propósitos. E no 8º e último dia nós vamos falar sobre a restauração do amor. Quero dizer para vocês, bem-vindos, você está na oficina de Jeová. Você está na oficina de restauração, promovida pelo Espírito Santo de Deus. O nosso prédio, nos próximos dias, se tornará uma oficina. Romanos, capítulo 1, versículo 17, traz a palavra que nós vamos começar hoje. Fala sobre esse tempo de restaurar a nossa fé. O que é fé? Esse texto foi a base da Reforma Protestante. Em 1500, Martinho Lutero, quando se depara com esse texto que está escrito, o justo viverá pela fé. Ele está falando de algo que é muito simples, uma palavra muito pequena, mas ele está falando de algo que pode ser muito incompreensível para nós. Se eu perguntasse para você, vocês têm fé?
Todo mundo ia dizer, sim, se você crê em Jesus como Salvador da sua vida, eu quero dizer que você já nutre dentro de ti a fé salvífica. Porque no momento que você entendeu que havia um Jesus e você precisava crer nele para ser salvo, uma fé salvífica gerou no seu coração. Mas mais do que isso, existem níveis de fé. Existem níveis de fé. Eu quero crescer, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero realmente viver uma vida transformada. Eu quero dizer para você, o teu nível de fé precisa aumentar. O teu nível de fé vai ser necessário crescer. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender. Só para você entender aqui. Também já quero expressar gratidão. Eu estou muito chique demais pregando com esse notebook, né? Vamos contar, gente? É um MacBook. Jamais, lógico que eu pensei. Mas jamais que você achei que ia ser agora. E uns irmãos se reuniram e semearam ele na minha vida. Ele é uma máquina. É algo realmente desejável. Vamos pensar que de repente você está aí, dentro aqui do prédio, e você olhou o meu Mac e disse assim, eu quero ter um desse. E automaticamente você usou um princípio de fé baseado numa carnalidade. Já vou te ensinar. Vamos falar das obras da carne e uma só delas, inveja. Você ficou invejado pelo meu Mac. Logo você falou assim, eu quero ter um desse. E automaticamente falou assim, se o pastor tem, eu vou ter um desse. Mas por quê? Porque dentro de você tem um princípio, e esse princípio trouxe dentro de você, até uma raiva pelo fato de eu estar usando um negócio desse aqui. Mas qual é o princípio da verdadeira fé descrito no Evangelho? Era você olhar isso, ontem eu escutei um testemunho sobre isso. É você olhar isso e dizer assim, eu já estou me vendo um dia pregando com o MacBook. Quando eu olhava aquela pastorzada chique, irmãos, pregando com o MacBook, eu falava assim, um dia eu vou pregar com um negócio desse também, eu quero ser chique também. Chegou o dia, porque eu gerei isso dentro da minha mente. Eu gerei isso primeiro dentro da minha mente, logo isso desceu no coração. Quando desceu no meu coração, estava alinhado ao coração de Deus. E quando estava alinhado no coração de Deus, isso se tornou uma verdade na minha vida. Mas onde começou todo esse processo? Começou no processo, logo, nós somos assim. Não, eu até mentalizo, eu até creio que um dia eu vou estar pregando com o MacBook. Eu até creio, eu creio, um dia isso vai chegar. Eu estou à espera de um milagre. Não é assim que a gente faz? Eu estou crendo que Deus é o Deus da provisão. Deus vai tocar no coração de alguém. E esse dia vai chegar. Logo, a gente pensa assim, a nossa mente fala assim, quando esse dia chegar, eu vou ser feliz. E eu vou me alegrar, porque agora eu estou pregando com o Mac que um dia eu pensei. Gente, é assim, eu digo para você que eu acho que 90% de vocês exercitam a fé assim. Agora, está errado? Não. Mas por que você está falando isso então, pastor? Eu estou dizendo para você que eu quero aplicar em você hoje um princípio de aceleração de fé. Olha que loucura. Não é errado. Mas, entenda uma coisa. Para você acessar o nível da onde você quer chegar, você tem que começar a pensar como se você já tivesse com ele na sua mão. Pastor, estou olhando você pregar, e um dia eu quero pregar com um aparelho desse. Acesse o nível. Para você entender um pouco melhor, acesse essa frequência. Você ainda não tem um computador, você vai usar o tablet, que às vezes dava problema, o celular, que às vezes dava problema, a folha, o iFolha, como diz o pastor Marcelo esses dias, você vai usar a ferramenta que está na sua mão, mas você vai usar já como se você estivesse usando o MacBook. Pastor, mas eu não sou muito ligado a computador. Então vamos jogar isso para um princípio mais almático e emocional. Como eu queria poder viver uma vida transformada, verdadeiramente transformada, sanada em todas as áreas da minha vida. Sabe como que você chega lá mais rápido? Comece a governar sobre isso e agir como se estivesse tal. Comece como? Visualiza. Eu quero ser alguém menos estressada.
sei se tem alguém estressado aqui. Tem alguém estressado aqui? Vamos mudar. Eu queria ser alguém menos ansioso. Aí você começa a ver as pessoas que estão mais light. Assim, eu quero ser como ela. Começa a tentar acessar a frequência que esse pessoal mais de boa acessa. Logo, quando você menos vê, você chegou lá mais rápido. Não sei se vocês entenderam, se isso ficou claro. Vamos jogar isso agora numa atmosfera muito mais potente, que eu acho que todo mundo aqui quer. Todo mundo aqui tem casa própria. Vamos falar sobre a casa própria. Quem não tem casa própria, ergue a mão. Bastante. Que bênção, tem mais da metade aqui. Legal. 50% de nós não tem casa própria. E a gente faz assim, ai, a casa própria nunca chega. Eu não consigo, estou sonhando, tal. Aí a nossa mente fala assim, quando eu chegar lá, eu vou estar feliz. E aí a gente passa a ser ingrato com aquilo que nós estamos na mão. E aí a gente começa a produzir frutos da carne e a visualização daquilo onde nós queremos chegar passa a se tornar um pouco mais distante. Qual é a grande sacada da fé, irmãos? Eu não tenho recurso, eu não tenho como conseguir a casa própria, eu não tenho como colocar isso, aquilo que eu quero, mas eu estou na minha como já estivesse lá. Quando você menos perceber, você já vai estar agindo como se a casa fosse sua. Se os móveis fossem aqueles que vocês queriam ser desejados. Quando você menos perceber, o Senhor entrega na mão. Mas, gente, aprendi isso faz pouco tempo. Mas eu pratiquei isso em algumas situações que eu nem percebi na minha vida. Vocês lembram quando eu vim aqui e contei que eu andava com a minha XRE nesse asfalto, achando que estava pilotando uma Boulevard? Eu nem percebi, a Boulevard chegou. Por quê? Mentalizei. Tomei a posição de como estava. Aconteceu. Ontem eu escutei. Em outubro do ano passado eu fiz uma oração. E a oração minha foi, eu quero ser empresário. Mas Senhor, eu não sei qual empresa, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Mas eu quero ser um empresário para poder ter mais tempo para a obra do Senhor. Outubro do ano passado. Hoje, esse cara que me contou é empresário. Ele jamais imaginava mexer um ramo que ele está mexendo e está vivendo uma vida próspera em nome de Jesus. Porque um dia ele mentalizou. Um dia ele traçou o caminho que ele precisava chegar para estar lá. O caminho que precisava. Então, nesse tempo de restauração, eu quero perguntar para você, onde está a tua fé? Onde está a sua fé e como está a sua fé? É possível que a sua fé precise passar por uma restauração, um alinhamento, uma renovação, e nós vamos começar na essência. Sabe qual que é? Aí você fala assim, mas qual que é a essência? Me ensina as técnicas, pastor. Me dá os códigos disso. Eu vou te ensinar a essência. Sabe onde está o início de tudo? Religião. A religião, ela diz que é sobre mim, sobre as minhas boas obras, sobre a minha tradição, a minha cultura, a minha piedade, o meu esforço, os meus gostos, as minhas preferências, as minhas ações. A religião é sobre homens e instituição. Trocando em miúdos, a religião é aquilo que você cria como justiça própria. Porque eu quero assim. Porque eu acho que tem que ser assim. Porque eu acredito ser assim. Porque eu acredito que não preciso disso, não preciso daquilo. A minha base de formação. E muitas vezes, irmãos, a base de formação nossa, dada pela religião, é uma base deformada. Nós sempre acreditamos que precisaríamos merecer para ter. E a graça do Novo Testamento porque eu não mereço, eu tenho. Isso é desfrute, isso é graça, isso é favor de Deus. O que não for isso, o que não for mérito de Cristo, favor de Deus, não é evangelho. Pastor, é possível construir uma vida baseada em religião e ser próspero com ela? Sim, é possível, você criou a sua religião. Mas o elemento de aceleração, o elemento de restauração é o evangelho. Irmãos, todo dia a gente tem que desmistificar isso na cabeça da gente. Todo dia há uma parte de nós que diz que nós precisamos merecer. Todo dia há uma parte de nós que dizemos assim, não, porque eu não mereço estar passando por isso, porque eu não mereço viver assim, porque eu. E eu te digo uma coisa, a justiça própria é o maior inibidor do favor de Deus sobre a nossa vida, irmãos. E às vezes ou outras nós entramos nesses ambientes
Ou seja, toda a fé é produzida ou copiada não para pura numa verdade, mas uma fé real, é uma fé recebida de Deus. Você não produz, você crê e você recebe. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você crê que o favor de Deus é sobre a sua vida? Se você crê, você vai receber. Mas qual é a função que cada um de nós precisamos gerar? A função de crer. De repente o inimigo tirou a tua função de crer. E logo, se ele retirou a sua fé, me desculpe, você será um ambiente, uma terra onde o Senhor ele não tem coragem de semear o seu favor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Falei para vocês agora há pouco que uma das condições que vocês creram, se vocês estão aqui, é a condição de que João 1,12 se tornou verdade sobre a sua vida. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos que seguirem a fé em Deus por força de amigos ou familiares ou tradição, ou por alguma questão emocional ou social, cedo ou tarde enfraquecerão. Nós estamos aqui, irmãos, há 8 anos praticamente desmistificando todo o conceito religioso plantado na sua mente. Tem pessoas que começam a caminhar conosco e não suportam, se enfraquecem, não conseguem caminhar até o fim. Por quê? Porque ainda possuem uma base religiosa. Porque acreditam ainda que o Evangelho é uma religião. Evangelho não é religião, é lifestyle, é estilo de vida. Mas no começo o que a gente precisa? Você me ouve falar isso, você fala assim: mas então eu posso escolher o estilo de vida que eu quero. Errado! Você não entendeu o que é o Evangelho ainda. Você precisa entender que o estilo de vida é o estilo de vida de Cristo. Aquilo que você tem tido como estilo de vida na sua vida é o estilo de vida que Cristo teria. Se não ainda é, a sua fé precisa ser restaurada. Talvez o inibidor do favor de Deus sobre a sua vida foi porque a sua fé está colocada num plano errado, em crenças erradas, em bases de princípios errados. Deixa eu dizer uma coisa para ti, irmãos. Os comportamentos que nós produzimos hoje, sejam eles bons ou ruins, eles são determinados por uma base de princípios que a nossa mente colocou. Seja pela formação religiosa, seja por a formação ou a má formação dos nossos pais. Você é fruto de uma base de princípio de crença. E a fé correta produz o comportamento correto. Sabe qual é o grande desafio da nossa vida? Crer corretamente. Crer corretamente na verdade da palavra da nossa vida, que diz a respeito do que somos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo agora. Mas a gente prefere acreditar nas coisas exteriores, naquilo que falaram para nós, naquilo que mentiram para nós. Pais que aqui estão, quero deixar um conselho do coração de Deus para vocês. Se você tem um filho, toma cuidado com as mentiras que você conta para ele. Elas se tornarão verdades na vida adulta. Por mais que seja uma brincadeira. É terrível. Esse é um momento. Mas pastor, isso pode acontecer na fase adulta? Pode. Você recebeu Jesus como Salvador. Você entrou num sistema religioso. Você é novo na fé. Um menino na fé. Te encheram você de mentira. E até hoje você ainda caminha nessas mentiras espirituais da sua vida. Ficar preso lá. Segundo Paulo, a verdadeira fé em Jesus é capaz de gerar paz, firmeza, glória e esperança. Romanos 3, 5, capítulo 1, versículo 3. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, ao qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo está dizendo que nós somos justificados. Houve uma conta que nós tínhamos que pagar e não conseguimos. Jesus justificou na cruz. Jesus disse assim: olha, pelos pecados do Fábio, pelos pecados de todos vocês, eu estou justificando vocês perante Deus. E agora a sua justiça é Cristo. E se a sua justiça é Cristo, essa é a base. Toda vez que a gente troca a justiça de Cristo como base e coloca a nossa justiça, não vai ter meio, começo e fim. A gente fica rodando. Quero dizer para você que quando nós olhamos para Cristo, você deposita a sua fé em Jesus ou na religião?
Onde você tem depositado a sua fé? Aí você fala assim, eu sou do CFA, eu não deposito a minha fé na religião. Quem falou? Quem falou que muitos de nós não fizemos da nossa comunidade uma comunidade religiosa, irmãos? Quanto de nós estamos fazendo as coisas no mecânico? Quanto de nós estamos exercendo somente os cargos clericais e não estamos preocupados realmente com a transformação genuína? É por isso que é necessário, nesses 8 domingos, nós falarmos sobre restauração, não somente para aqueles novos que vão acessar, mas para nós que estamos aqui, talvez desde a fundação, para nós que chegamos a 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você que faz 15, 20, 30 anos, que se diz cristão evangélico, mas que ainda não compreendeu a pureza, não compreendeu a verdade do evangelho. É muito importante nós fazermos todas as coisas que nós estamos fazendo. Os lugares onde pela fé o Senhor já nos colocou, onde Ele vai nos colocar, as coisas que Ele tem colocado no nosso coração. Mas é necessário que nós possamos eliminar toda essa característica religiosa, às vezes, que nós possuímos. Quem são os religiosos? Os religiosos não são os fariseus judaicos, os mestres da lei, hoje os teólogos em PhD, em pós, em sei lá eu do que lá mais. Hoje, as características dos religiosos, eles são extremamente orgulhosos. Muito orgulhosos. Vivem baseados no seu próprio orgulho. No orgulho do que eles fazem, do que eles podem fazer. No orgulho simplesmente de não reconhecerem o perdão, não reconhecerem a falha. Geralmente os religiosos que vivem uma base legalista, que criam um ambiente de lei para se manterem, eles vivem apontando os dedos para pessoas. E geralmente aqueles que apontam dedos para as pessoas, determinando que se elas podem ou não, se elas fizeram errado ou não, geralmente são esses que vivem na maior escassez espiritual. O orgulho, quero dizer para vocês, é um pecado. E foi exatamente por conta disso que Satanás foi expulso do céu. Todo dia eu aprendo isso, irmãos. E aqueles que caminham mais próximos de mim, pode até ter notado algo nisso. Toda vez que se fala de alguém perto de mim, a minha atitude tem sido o silêncio. Definitivamente, irmãos. Por mais que a igreja, por mais que as pessoas querem fazer da gente, que é pastor, um juiz, eu não vim nessa terra para julgar ninguém. Eu vim para pregar o evangelho. Ouça quem quer. Que o Espírito de Deus transforma quem quer. Se você parar para mim e chegar e pedir para mim, pastor, o senhor tem dado olhado na minha vida? A minha vida é isso é assado. Eu tenho pensado isso, eu tenho feito isso. Pastor, você tem visto os stories? Você acha que isso é certo? Se você me perguntar, mediante o conhecimento, mediante a experiência, mediante a palavra de Deus, eu posso dar um conselho para você. Mas não fique achando que eu vou invadir ali a sua intimidade para dizer aquilo que você precisa fazer. Sabe, às vezes a gente fica imaginando que nós somos tão bons, que nós somos tão certos, mediante a congregação, mediante a liderança, a gente tem condições de fazer sempre o melhor do que os outros. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho descoberto de que existe gente muito mais sábia, mas extremamente sábia, às vezes do meu lado, e eu não percebia isso. Muita gente muito mais competente do que eu para fazer muitas coisas. E às vezes eu não percebia isso, porque por um motivo ou outro, o orgulho tomava conta do meu coração, o zelo, o excesso de responsabilidade. E como é duro a gente deixar as coisas. Fala a verdade. Mas se você não deixar o lixo emocional para trás, se você não deixar um monte de situações para trás, para que outras pessoas possam crescer, para que elas possam assumir compromissos, você nunca vai sair do lugar. Eu sempre tenho dito para as pessoas que a gente conhece, que exerce funções de liderança e de empresas, você não pode ser o escravo da sua empresa, você sempre tem que designar alguém, porque senão vai dar 10, 15 anos, você não vai aguentar mais ver a sua empresa. E olha, geralmente também esses religiosos, eles vivem uma vida amargurada, porque vivem a vida dos outros. Mas eu não fico comparando a minha vida, não, você não, mas o teu inconsciente compara. Talvez o teu inconsciente comparou desde criança que a vida do outro sempre foi melhor. Duvido que você, criança, nunca olhou a família do seu amigo e disse assim, eu devia ter nascido naquela família.
E logo isso a gente traçou um objeto de comparação em meio a 2022, a era da informática. O ano que nós vivemos a situação mais globalizada da face da Terra, as redes sociais estão aí, o Instagram está aí para mentir para você. Que a vida das pessoas que lá estão refletem somente aquele momento de alegria. E quando nós estamos em estágios de amargura, precisando de uma oficina de restauração, enferrujados, com as engrenagens não funcionando, a gente olha os stories, o que a gente fala? Aquilo é vida. E logo a gente traça um objeto de comparação e o seu inconsciente joga para dentro de você: a vida que eu vivo não vale a pena ser vivida. Isso acontece, irmãos, de uma forma muito mais problemática. Mas isso tem a ver com religião, pastor? Tem tudo a ver com religião. Mas por que tem a ver com religião? Porque o religioso olha o que está escrito e que está vendo. Aquele que entende o evangelho busca a essência no Espírito. E no Espírito, a gente é convidado a mudar. A gente é convidado a transformar. Só Ele é o azeite que pode fluidificar toda a engrenagem da roda da vida que nós estamos vivendo. Também, eu pergunto para você: você quer viver uma vida única? Você não tem outra vida, meu irmão. Você nasceu no coração de Deus. Você nasceu no ventre da sua mãe mediante algo que a sua mãe teve com o seu pai. Bom ou mal você nasceu, você recebeu o fôlego de vida, você respirou, e um dia você vai morrer. E essa é a única vida que você tem. Quantos anos você tem? Conversava com meu pai. Quanto tempo faz que eu não tinha um tempo com meu pai de 2 horas e pouco, conversando com ele, em meio a um monte de coisa. Nós falamos sobre isso. Pai, o que você quer viver nesses anos que te faltam? Eu sei que você vai morrer daqui 2 meses. Não, estou brincando, pai. Mas o que nós vamos viver nesses próximos? Como nós queremos ser conhecidos? Qual é a proposta que nós temos que gerar dentro do nosso coração? Em Jesus, nós conhecemos essa firmeza. Na religião, a gente conhece somente as técnicas. Você encontra instabilidade, desilusão. Nesse ambiente religioso, a gente se decepciona, se magoa. Isso serve para o crescimento individual nosso, por mais que a gente pense que não. Mas, pasmem, essa insegurança sobre esses assuntos é gerada no coração de muito mais gente. Gente que deposita muito mais fé em outras coisas que não no lugar certo, no local certo. Ou seja, vivemos uma geração que possui fé em si mesmo. E olha só o que diz Provérbio 28:28. Quem confia em si mesmo é insensato. Meu Deus, irmãos. O maior desafio nosso na nova aliança é tirar a nossa base de confiança. Agora, talvez você seja alguém que diz que não confia, que nunca confiou, tem dificuldade de confiar. E geralmente quando nós vamos confiar, a gente confia em si mesmo primeiro. Na nova aliança, o maior desafio nosso é confiar naquele que nos chamou, naquele que habita dentro de nós, naquele que nós temos que entregar o controle da nossa vida. E isso Salomão identificou na antiga aliança: quem confia em si mesmo é insensato. Ou seja, nós nem estamos vendo, mas somos tão religiosos que nós cultuamos a si mesmo. Tem uma música aqui, citada na palavra, e eu não conhecia ela, confesso que eu não conhecia ela. Mas é uma música que Gonzaguinha escreveu. Não sei se tem algum fã de Gonzaguinha aqui. Mas ele diz assim: não pare de sonhar. E depois também ela foi gravada por outros caras, por Toquinho. E olha só, na música diz assim: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque está tudo errado nela. Porque ela é totalmente contrária ao que ensina as Escrituras. Filipenses 4:3 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você entender e mudar a sua base de princípio e entender, irmãos, que você é capaz sim, que você tem condições de chegar lá, que você realmente também precisa acreditar em você, mas você precisa acreditar em você não ao ponto de ter fé em si mesmo, mas fé no Criador.
Aí você muda a sua base de confiança. Eu vou fazer uma prova. Eu vou fazer na minha fé do meu conhecimento? Não, na fé naquele que me chamou, naquele que pode colocar o conhecimento em mim. Eu vou startar uma nova empresa, um novo projeto? Não, mas o meu eu está dizendo: você não consegue, você é fracassado, você tem um histórico disso, tal, você não consegue. Aí você muda a tua base de confiança e fala assim: não, mas eu posso todas as coisas, aqueles que me fortalecem. Logo eu sou empoderado de algo, uma força motriz que me faz eu viver realmente a plenitude daquilo que tem. Por isso que hoje você está na oficina da restauração. Porque você está me ouvindo e corre o risco talvez que você precisa ter a sua fé restaurada. Também, não sei se os slides estão rolando ali. Também, outra coisa que nós precisamos entender: a nossa fé não pode estar baseada em ídolos. 1 Coríntios 10:14 diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. O Senhor, Ele nos exorta. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, na idolatria repugnante. 1 Pedro 4:3. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Tudo que não foca em Cristo é idolatria. Não pensem vocês que idolatria é só alguém que adora uma imagem de um santo. A idolatria pode ser o teu trabalho, pode ser a tua casa, pode ser os teus bens, pode ser o seu dinheiro. Tudo aquilo que tira o foco de Cristo é idolatria. Inclusive, a fé em si mesmo pode ser uma auto-idolatria. Paulo está dizendo que nesse tempo as pessoas viviam em libertinagem. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Não existe uma libertinagem mais desenfreada na face da terra como tem hoje. Viviam na sensualidade. Nós vivemos o estágio da geração mais sensual que pisou na face da terra. Criticamos, muitas vezes, irmãos que abominaram a sensualidade trocando as vestes das irmãs. Mas nós não consideramos que muitas vezes estamos imbuídos dentro da igreja de uma sensualidade, apregoadas através de canções, através de danças, através de coisas que exaltam o corpo. Exalta uma falsa sensualidade. Sensualidade é bom, pastor? Muito bom, desde que aplicado no lugar onde tem que ser aplicado. No leito do matrimônio, no leito do casamento. Foi algo dado por Deus. Mas hoje nós vemos uma geração que aprendeu a colocar a sensualidade em outras coisas. Uma das coisas que eu mais me assustei quando eu voltei para o mercado de trabalho, irmãos, num tempo de ficar longe, foi como eles usam a sensualidade para angariar resultados. Eu não estou falando somente da sensualidade erótica, erotizada. Eu estou falando da sensualidade, do poder de enfeitiçar o outro. Porque a idolatria é tido como pecado de feitiçaria também. Gente, deixa eu dizer para ti. Fuja disso. Busque o reino. Coloque as coisas no seu devido lugar. Tem entendimento. Também, irmãos, pode ser que precisamos restaurar a nossa fé, porque a nossa fé está tida em magias. Gálatas capítulo 5, versículo 20 e 21, idolatria e feitiçaria. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você pode passar uma vida aqui próspera, e às vezes a prosperidade financeira não chegou na sua vida, porque Deus conhece tanto o teu coração e o propósito no reinado dele, na sua vida, que se colocasse prosperidade material e o seu coração não está bem colocado nisso, você ia idolatrar suas coisas ao ponto de perder o reinado com ele. Ele te ama tanto que é possível que ele não prospere você, para que no reinado você tenha um reinado com ele, não nas coisas que ele entregar para você agora. Ou seja, onde está a base de prosperidade, gente? Dentro do nosso coração. Quando nós deixamos as outras coisas corroerem o nosso coração, automaticamente existe algo a ser restaurado. Está escrito: andarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Miqueias 5:12. Deus condena essas práticas de ponta a ponta em sua palavra. A gente não sabe, mas olha só, a gente acha tão bonito. O Brasil é o país da liberdade religiosa. Até um ponto isso é bom. Porque tem países que não podem ter um culto como nós estamos aqui. Mas deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Virou uma salada.
O nosso povo não sabe em quem crê. Uma hora crê em João Bidu, outra hora na astrologia, outra hora na magia da macumbeira, outra hora na magia do pastor que está trocando o suor por unção, vendendo tijolo para ter casa, outra hora numa fita, outra hora em sei lá eu que, num pedaço de pau, um pedaço de madeira. E nessa salada, nós simplesmente não conseguimos constituir em nós realmente uma fé naquele que tem que ser. As séries, o YouTube, enfim, livros estão aí para ensinar você a ter fé em magias. É muito mais mágico a gente tocar e acontecer. É muito mais rápido se nós tivéssemos o poder de tocar e acontecer. Porque visualizar, mentalizar, crer através da fé, buscar em oração, em jejum, talvez demanda o sacrifício, entre aspas, que requer da nossa parte. Então, nesse país místico, nós estamos sendo convidados, irmãos, a realmente restaurar aqui a fé, realmente naquele que tem que estar colocado. Pessoas sinceras estão sendo oprimidas pela tradição da religião ou pelos modernos e midiáticos mercadores da fé. Talvez você conheça alguém que sustenta, outras formas de conseguir alguma coisa no mundo espiritual, que ainda querem acessar esses sacrifícios, pagam por esse sacrifício para fazer bem, ou teoricamente fazer mal para alguém. Talvez você conheça alguém que investe milhares e milhões, mantendo o mercado da fé. E às vezes nós não temos a condição, nós não temos a clareza no coração, de entender que poderíamos estar investindo nosso tempo, a nossa fé e até mesmo as nossas finanças em outras coisas. Também há alguns que têm a fé na religião, sistemas e dogmas. Tiago 1, 26, 27. Sua religião não tem valor nenhum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha o que Tiago, irmão mais velho de Jesus, apóstolo então da igreja agora de Roma, está falando. Não pense em religião. Eu vou traçar uma religião. Cuide dos órfãos. Cuidem daqueles que não têm pais. Cuidem daqueles que não têm, daquelas que não têm marido. Aí a gente fala assim, verdade, então eu vou cuidar só aquela que não tem marido e aquela que não tem pais. Não, mas ele continua dizendo assim, também cuidem, para que nas dificuldades não se deixe corromper pelo mundo. O mundo aqui não é a Terra, o planeta Terra, é o sistema. Será que o sistema mundano não está entrando nas nossas vidas? Quando às vezes você se depara com um ambiente de fé, com um ambiente de unção, e às vezes nós saímos daqui confrontados a mudarmos algumas atitudes nossas. Não é porque eu estou aplicando uma lei dizendo para você, é bobeira fazer isso, você não pode fazer isso. Não, pelo contrário, você é livre. Para a liberdade de Cristo te chamou, você pode fazer qualquer coisa. Mas pode ser que você está aqui investindo os seus domingos, investindo o seu tempo, ainda baseado numa crença em fé, que não faz com que você mude o comportamento, que faz com que você ainda continue sendo como um tal daqueles que estão nesse sistema. A religião de Deus é cuidar das pessoas, viver longe do pecado. São sistemas, rituais, formalidades, coisas humanas. Há também, às vezes nós precisamos restaurar porque nutrimos fé no mundo. 1 João 5,19, 5,4. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Geração do hedonismo, culto ao prazer. Eu preciso sentir um prazer a qualquer custo. Não estou falando aqui somente do prazer sexual. Eu estou falando aqui do prazer que me faz sentir bem. Estou bem porque eu comprei. Estou bem porque eu ganhei. Estou bem porque eu sou. Estou bem porque eu tenho. O culto ao momento. Você vive a felicidade se o momento proporciona. Se o momento proporciona a você uma infelicidade, você acredita que isso não é uma vida de fé. Pelo contrário, talvez você pode ser uma pessoa boa, honesta, trabalhadora e muito sincero, toda a vida sem fé. Se não estiver baseada em Cristo Jesus, você poderá ser sutilmente seduzido e que não poderá ser salvo das coisas desse mundo. Aqueles que não têm a fé firmada em Cristo são seduzidos
pelas agulhas do inimigo, pelas flechas do inimigo, que às vezes colocam, né, coisas na nossa cabeça, acreditando que o que nós estamos passando não provém de Deus, que isso não é fé. Também temos aqueles que acreditam, né, que realmente viver por fé é algo desabonador, é algo para gente fraca. 2 Coríntios 5,17, 7 nos diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Para a gente partir para o fim, como então que nós precisamos nutrir dentro de nós uma fé correta? Quando que isso acontece? Isso acontece quando você decide ter uma fé sólida no Senhor. Romanos 14, 2, 3. Um crê que pode comer de tudo, já outra, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não se deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, e não deve se condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Vamos colocar isso numa naturalidade. Eu lembrei quando eu estava estudando sobre isso aqui do Felipe. A gente senta com o Felipe no restaurante, todo mundo, mas você não come nada. Ele vai no restaurante, pode ser o restaurante mais chique da face da terra, ele come arroz, salada e acho que feijão. Carne ele gosta de carne, mas é chato para comida que não tem tamanho. Ó, Felipe, que coisa libertadora. Deus está falando aqui que a fé sólida é quando a gente admite que o cara pode comer o que ele bem quiser da face da terra. E nós não podemos condenar aquele que não está comendo. Ele está dizendo de um julgamento sobre ações que não estão baseadas em princípios de fé. Agora, a partir de tudo isso, existe uma advertência muito forte na palavra, que é nesse capítulo ainda também. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Sua fé não é em coisas, sentimentos, humanidade, é em Deus. Paulo está dizendo aqui em seus títulos, em seus livros, e Marcos está nos orientando que a fé correta, independente do comportamento que está produzindo, ela é colocada no único Deus. E esse Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nos conduzirá, sem a intervenção da nossa justiça, ao caminho legal, ao caminho onde nós precisamos percorrer. Para que a gente possa ter restaurada, é necessário ter a consciência do seu pecado original. Salmo 51, 5, quando o homem nasce, já nasce preso ao pecado. Sabe o que é o grande problema, irmãos, dessa humanidade, que quer tudo no momento, acelerada? A gente desconsidera o lugar onde nós saímos. E eu não estou falando que é os ambientes de festas, os ambientes de orgia, de libertinagem. Eu estou falando da natureza pecaminosa de Adão, que ia condenar você a um possível inferno. E aí Deus, pela sua misericórdia, manda Jesus, morre na cruz, e um dia você acessou esse Jesus. E nos primeiros dias a gente fala assim: uau! Ele me recebeu, eu recebi na minha vida, uau! Se a gente esquece, irmãos, de amigos nossos que morreram pelas causas mais catastróficas em uma semana, você acha que nós lembraríamos, mesmo tendo ceia, todo domingo, de alguém que morreu há 2000 anos para tirar eu e você do lago do fogo do inferno? E logo, quando a gente esquece, o que a gente faz? Não valoriza. E aí a gente vive um cristianismo precisando restaurar a fé salvífica naquele que fez o que nós não podíamos fazer. E se a gente não der valor, não gerar um coração grato, a gente vai viver vamos viver uma infinita religiosidade todo domingo, cumprindo o que a igreja tem que fazer, mas não cumprindo a base poderosa de gratidão. Ele me tirou de lá. Quando você nasceu, não pense, você pode ter nascido numa família evangélica, você pode ter sido apresentado, mas quando você nasceu, a natureza pecaminosa era sobre você. Um dia Jesus resolveu isso, te deu vida, vida e abundância, e agora você vai morar na eternidade. Logo, a vida do favor de Deus se dá ao momento de gratidão. Isso é fé, crer, valorizar o lugar, a consciência. Então não é um legalismo, mas se nós não tivermos consciência do lugar onde nós saímos, nós jamais vamos ser gratos no lugar onde nós estamos e o lugar onde nós estamos sendo levados.
Também só existe arrependimento real com a consciência real do pecado original. Se você não entendeu o arrependimento não é remorso, arrependimento é assim, não, eu não acredito. Eu não acredito. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós temos que admitir. Eu errei, eu falhei, eu fui totalmente errado, falho. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso. Eu errei. E quando você tem esse sentimento de que falho sou, independente da situação que é, isso gera dentro de você um arrependimento. Quando esse arrependimento gera dentro de você, você torna um coração mais grato. Não vai ser difícil. Quantas coisas, talvez nós estamos aqui num ambiente que quantas pessoas erraram com as pessoas. Você está aqui, você errou com teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, você errou com seus pais, com um irmão, com algum amigo. E você nutre um ódio lascado daquela pessoa. Por quê? Porque não tem coragem de se arrepender. Porque o arrependimento dói. O arrependimento causa um estrago muito grande emocionalmente dentro de nós, porque acreditamos que vamos perder, mas sem base de arrependimento. Arrependimento vem do grego metanoia, mete de mudança, noia de mente, mudança de arrependimento, mudança de mente, renovação do entendimento, para que todas essas coisas saiam e realmente você viva um profundo, mas um profundo estágio de restauração e de transformação. Ouve e aplica a palavra no seu coração. Romanos 10, 9, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é a lei, mas é o que Cristo falou. O que Cristo tem a seu respeito. Essa é a verdade. Essa é a verdade que temos que ser aplicada no nosso coração. E a verdade de Cristo não é uma verdade simplesinha. Deram um tapa no seu rosto, dá outra face para ele bater. Adultério, olhe para ele ou para ela, deseje ter ele, já adulterou no seu coração. Essa é a palavra de Cristo. Praticar isso, praticar o perdão 400 vezes por dia. Irmãos, só uma vida cheia do Espírito, só uma vida restaurada na base de fé. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Marcos 3,31. Também, tomando posse da autoridade conferida pela fé, Lucas 10, 19, eu lhes dei autoridade sobre o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Irmão, isso é algo talvez que nós precisamos determinar para o resto do jejum nosso, que o dano do inimigo não chegará. Eu achei que era mais simples lidar com isso, mas eu percebo, irmãos, que quanto mais os níveis vão crescendo, e mais nós vamos conquistando os lugares que o Senhor nos colocou no céu para viver nessa terra, mais o inimigo conspira contra nós. Por um lado, se o inimigo está conspirando, nós estamos indo diante do favor. Por outro lado, é necessário que nós estabelecemos uma base de princípios de uma fé correta, para que produzindo o comportamento correto, nós temos a autoridade nos delegada por Senhor. Abandonando o espírito escravizante do medo. Hebreus 2, 14 e 15. Quando a gente fala em medo, Jesus também participou dessa condição humana para que da sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro, o último, o alfa, o ômega, aquele que vive. Apocalipse 1, 17, 8. Quando a gente fala em medo, irmãos, nós falamos do medo de abrir uma empresa, do medo de prosperar, do medo de casar, do medo de ter uma relação, do medo de às vezes ter filho, do medo às vezes de falar em público, tantas coisas, todas essas coisas são importantes para o crescimento. Mas o maior medo que tem é enfrentarmos a nós mesmos, enfrentarmos aquilo realmente que é a nossa base de princípio errada, enfrentarmos e admitirmos a condição que precisamos restaurar até mesmo a nossa fé. O medo de si mesmo, o medo da morte que Jesus está falando. E a gente acredita que morte é a morte lá do caixão. Não! É o medo de perecermos em vida, mesmo que a morte seja do decreto sobre a nossa vida. Também derrotando a sua religiosidade pessoal. Hoje eu vim aqui para instigar o religioso cada dentro de você. E quando eu vi isso, irmãos, eu falei assim, eu estou muito religioso ainda, eu preciso mudar. Porque o verdadeiro religioso, ele não produz filhos, mas ele produz sectos. Vou trocar em miúdos isso para você. Produz aqueles que não conseguem
olhar além do que os olhos estão vendo. A gente às vezes quer que as pessoas olhem a visão que nós estamos tendo. Mas nós temos dificuldade porque ainda não enfrentamos os nossos temores em conduzir as pessoas a olharem para dentro de si, produzindo a fé em Cristo para o que Deus tem para elas. Às vezes, nós corre o risco de, pelo nosso orgulho, a gente descobrir que muitos de nós estamos próximos de pessoas que são muito mais cheias do poder do que nós. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que produz a ideia de que seremos melhores. Pouco antes hoje de começar o culto, eu falava com o Kaique por telefone, não tinha conseguido falar com ele ainda, e expressei para ele a gratidão de ter visto aquele menino de 14 anos de idade chegando ao nosso meio, passando por um monte de dificuldade, ainda enfrentando a si mesmo, mas se tornando um homem, um empresário, esposo, pai de 2 filhos, com um desejo. Ele falou assim para mim: pastor, parece coisa de louco, mas eu queria estar aí com vocês, eu queria estar aí nessa oficina, eu queria estar nessa comunhão, porque ele entendeu que foi essa comunhão que conduziu a ele ao estágio. Estágios que precisam de restauração? Sim, mas conduziu ele de um lugar ao outro. Não o fez ficar parado. Crescer é um imperativo para frutificar. Você tem tido frutos na sua vida? Se os frutos não apareceram, você não cresceu. Talvez você é alguém seco, que não frutifica. Parece que frutifica, mas não frutifica. Quantas pessoas você tem falado para Jesus? Quantas pessoas têm sido tocadas pelo poder da palavra que você prega, da unção que você derrama? Precisamos entender que vencer a instabilidade emocional é o grande desafio do cristão. É o grande desafio. Odeio os que são inconstantes, diz a palavra, mas amo a tua lei. Isso é o salmista dizendo. A inconstância, ela não é somente tida como uma inconstância emocional, mas pior do que a inconstância emocional é a inconstância espiritual, que é a base da emocional. Um dia a gente ora, um dia a gente mergulha na palavra, um dia a gente jejua, nos outros 3 meses não fazemos nada. Onde que o inimigo vai achar guarida e vai fazer ninho na sua mente nesses 3 meses? Como é difícil nós mantermos uma disciplina. Falava com o irmão Edson hoje: irmão Edson, minha cabeça está tão avoada, eu creio que preciso de um tempo para dar um bug nela, para dar uma zerada nela e voltar de novo. Só hoje eu esqueci isso, esqueci aquilo, deixei a bolsa do carro dele, falei tudo num dia. Ele falou assim: pastor, você cria pequenos processos na sua vida? Eu não tenho condições na cabeça, às vezes, para criar nenhum processo nesse momento. Mas a gente sabe, por quê? Porque precisa vencer essa inconstância. Precisamos juntos entendermos que precisamos de restauração. A instabilidade inspira sonhos e esperança, a estabilidade. Quando nós estamos estáveis, quando nós estamos cheios do Espírito, é aquele momento em que, pode vir o que for, você vai cair para dentro e vai dar conta. Quando você está cheio do Espírito, quando você realmente consegue manter uma estabilidade, nada pode te parar. Há aqueles dias ruins que jogam você para baixo? Sim, mas quando nós estamos estáveis, é diferente. Aquele dia que você acorda de manhã, já não acorda como derrotado, como alguém vencido. Acorda com alguém que está com fogo nos olhos, eu vou conquistar, eu vou partir para cima. Provérbios diz que a inconstância dos inexperientes os matará, mas a falsa segurança dos tolos destruirá. O tolo é aquele que não tem a fé baseada no princípio de restauração, que precisa ser restaurada, a fé incorreta. O tolo acredita que está tudo certo, mas que a grande verdade não está nada certo. Tolo, diz a palavra, Salomão: toda boa dádiva é um bom dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com as sombras. Tiago 1,17: sua fé é maior do que a sua dor ou perda. Lidar com as perdas, irmãos, e lidar com as dores, só com a fé correta. Se de repente a tua fé se perdeu, ou você já nem tem mais ela, hoje é o dia de nós restaurarmos isso. Eu concluo dizendo: onde está a sua verdadeira fé? Hoje é o dia de restaurar realmente a sua fé.
Ou talvez você ser alimentado de uma fé que você nunca teve. Deus quer que você viva uma fé bela, viva, ágil, frutífera, contagiante e motivamente. Como é bom, irmãos, nos dias que nós estamos cheios de fé. As pessoas que estão perto da gente são constrangidas. Como tem sido dias de nós lutarmos, mesmo em meio às dificuldades, de realmente do mais profundo do buraco e dos abismos que nós estamos, em ver essa fé restabelecida. E que aquele pingo de fé, aquele pingo que vai gerar as coisas mais primordiais da nossa vida, faça com que a gente acorde com a esperança de dias melhores. Com a esperança de que aquele dia vai ser diferente. Esse tem sido o meu alvo. E esse será os meus alvos para esses dias de jejum e dias que nós vamos estar aqui nessa oficina de restauração. Talvez você precise de uma chave dessa que está aqui, ou de uma morsa para tampar às vezes a sua boca, que às vezes só sai coisa que não presta. Ou você precisa de uma chave de fenda para apertar os parafusos que está faltando na cabeça. A gente não sabe. Marcos 2,5 diz que vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus não olhou para perdoar os pecados, a condição daquele homem que ali estava, o paralítico, mas olhou a fé que ele estava. Será que quando Jesus olha a gente hoje, qual é a fé que ele está encontrando no nosso coração? Por um momento, quando eu estudava isso, eu fiquei pensando: o Senhor não vai achar fé no meu coração, Senhor. E automaticamente Deus usou a vida do Dão antes para dizer algo: pastor, se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, isso não está no esboço. Ela é suficiente para transportar os montes. Se de repente você é alguém que está sem fé, e não é um monte que você precisa ser transportado, são coisas às vezes menores. Então tua fé pode estar menor que um grão de mostarda. Ele é possível que ele pegue esse pequeno artifício de fé e transforme em coisas que moverão montanhas. Qual é a montanha que tem que ser removida da nossa vida hoje? Depois de tudo isso, irmãos, só existe algo. A nossa resposta que nós vamos dar para Deus mediante isso. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Prove-se em si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está com vocês? 2 Coríntios 13:5. É o momento de nós provarmos a fé que está dentro de você. Na próxima semana, nós vamos ter a segunda mensagem da série: Tempo de restaurar a esperança. Talvez a esperança só vai ser restaurada se a fé que hoje o Senhor quer que nós nos movamos seja algo que a gente vai decidir no nosso coração. Assim como você decidiu viver uma vida para Jesus, decida hoje viver pela fé. Faça a prova com Ele. O que você precisa para que Ele gere no seu coração essa semana? Faça a prova. Você precisa que alguém tenha um sonho para falar contigo? Você precisa que alguém chegue e declare as coisas que estão acontecendo? Você precisa que Ele te visite? Eu creio que o Senhor vai visitar muitos de nós aqui essa semana. E quando nós findarmos esses últimos 8 domingos que a gente colocou como base, alguns de vocês às vezes determinaram: geralmente isso acontece muito com o louvor. Eu não estou na escala, então eu não vou no culto. Acontece muito com o pessoal do Kids agora que tem escala. Eu não estou na escala, então eu não vou no culto. A gente determina quando que Deus vai agir na nossa vida. Você aprendeu hoje. Mesmo que você não veja nada, o Senhor Ele quer agir na sua vida. Talvez muitos de nós não estamos vendo nada, ou estamos vendo demais pelo que os nossos olhos estão vendo, ou os olhos da nossa alma. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para restaurar a nossa fé e fazer com que a gente olhe pelo aquilo que Ele quer que nós olhamos. Fica de pé, igreja.